Fala galera, vamos lá comentar algumas coisas aí sobre o pregão de hoje, tá? Do mini índice e tirar algumas lições aí também, tá? De algumas coisas aí que eu vi hoje, do que não fazer também, né? Que eu acho que é importante, tá? A gente teve um pregão aí hoje no mini índice, ó, ainda tá rolando aqui o pregão, tá? Hoje eu fiquei no stop, tomei um stop de 200 pontos, stopzinho aí em uma operação apenas no dia, mas acabei errando aí o timing, né? E apesar de ter tido aí contexto, o cenário não estava totalmente alinhado, tá, pessoal? Então, o pregão ainda está rolando, mas eu já vou comentar aqui, já estamos caminhando para o final aí, tá? O que a gente teve no dia de hoje, pessoal? Olha aí, se a gente olhar aqui o gráfico de 5 minutos, ó, o mercado ficou totalmente travado, né? Dentro desse range aí, tá? Desse range curto, beleza? Então aqui, ó, a gente vê que o mercado praticamente ficou trabalhando aqui dentro, ó, entre uma região de suporte, tá? Que é essa faixa em rosa aqui abaixo, e uma região de resistência, que é essa faixa em cinza aqui em cima, junto com a média de 200, tá? Então o mercado ficou preso aí dentro dessa região o pregão inteiro. Hoje a gente tinha notícia, pessoal, super quarta, né? Decisão da taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então a gente já imaginava que o mercado poderia ficar um pouco mais travado, né? Aguardando aí o momento da notícia, que era só às 3 da tarde que saiu aí a decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá? Isso não é pra gente ficar enviesado, tá? Porque se o mercado deixar em um contexto interessante para entrada, a gente vai operar, mas em alguns a gente já tem que ter em mente, né, que em muitos momentos aí na quarta-feira, né, especificamente na super quarta, que a notícia só sai na parte da tarde, o mercado às vezes ele fica aguardando, né, essa definição para entregar aí talvez um movimento mais direcional, tá? Então hoje, ó, o que a gente tinha? Pelo gráfico diário, deixa eu tirar aqui, ó. Pelo gráfico diário, a gente teve ontem, né, um mercado em forte queda, tá? Já trabalhando aí abaixo das médias pelo gráfico diário, beleza? Então a gente já tem aqui um cenário mais favorável para queda, né? O mercado trabalhando aí, quem sabe, para deixar ativando, né, já um pivôzinho de baixa, tá? Para quem sabe vir atacar essa região aqui, que seria o que, né? Nessa região aqui, ó, a gente tem uma mínima anterior, né, um suportezinho aí, com certeza a gente vai ter também, ó, aí, ó, bem próximo aí das retrações desse movimento de alta, tá? Desse último movimento de alta aí, beleza? Intra 60, ó, a gente vem aí o final do pregão de ontem totalmente travado. Olha essa região aqui que eu tinha destacado em cinza, pessoal. Uma região bem relevante de troca de polaridade, né? Olha só, a gente tinha fundos anteriores aqui, suporte, né? Em vários momentos e depois virando resistência, ó, tá? Então, ó, suporte. Beleza? E aí depois virou resistência, ó. No pregão de hoje, tá? Junto aí com o apoio das médias que vinham por cima. Esse era o cenário aí pelo intra 60, intra 15 também, ó, bem travado, né? A gente vê aí uma média de 50 que vinha por cima, tá? Segurando também. Então vamos lá, pessoal, comentar aí agora o início do pregão. Abertura em gap de alta, mercado até deixou um pullbackzinho aqui, ó, tá? Pullbackzinho aqui nas médias, mas olha como as médias estavam desalinhadas, né? Eu não gosto, tá? Ainda mais que a gente tinha aí regiões já de barreira logo aqui acima, ó. Tinha espaço aqui para deslocar, tanto que chegou a pagar aí, ó, 320 pontos, mas já iniciando aí, né, um dia que a gente já imaginava que poderia ser um dia um pouco mais complicado. Bem no inicinho do pregão, assim, com as médias desalinhadas, porque uma coisa é se a gente tivesse, né, pessoal, uma média de 20 aqui assim, a média de 50 aqui por baixo e a média de 9 aqui, ó, beleza? E aí nesse cenário, esse pullback aqui seria bacana, ó, com esses dois candles aqui de rejeição nas médias, ó, se elas estivessem assim,
seria muito bacana para a entrada, mas com as médias flat e emboladas desse jeito eu não gosto, tá? O mercado ainda estava dentro desse range, então aí, ó, estava dentro desse range. Olha como que ele ficou a parte da tarde de ontem, né? Então eu preferi aguardar o mercado fazer o quê? Eu estava esperando ou ele romper para cima, pullback, tá? Troca polaridade nessa região, que era uma região de resistência, e aí virando suporte, e aí ele deixando um gatilho interessante aqui, ó, tá? Eu entraria aí na superação da máxima, buscando retrações macro, média de 200 que estava lá em cima, tá? Com o stopzinho aí na mínima, as médias apoiando, né? Pelo menos a 21 aí, a 9 dando apoio aí ao movimento, tá? Seria um cenário interessante, mas o mercado ficou enroscado aí nessa primeira hora, beleza? Esse movimento aqui até chegou a pagar, mas igual eu falei, o cenário não estava totalmente favorável. Esse candle aqui, ó, aí é uma coisa que eu quero comentar, tá, pessoal? Muito cuidado com essas barras de força, ó, que partem de médias flat, né, médias emboladas, tá? Porque a chance desses movimentos falharem é grande, ó. Primeiro, eu tinha uma região de resistência logo na cara aqui, ó, tá? Uma regiãozinha que a gente viu que o mercado segurou aí em alguns momentos aí no pregão anterior e hoje. Era uma região de troca de polaridade, tá? Outro fator, olha como as médias estavam bem enroscadas aqui, né? Flat. E a mesma coisa serve para aqui, né? Que eu comentei. Se as médias estivessem vindo por baixo, alinhadas, e o mercado vindo de movimentos, né? De topos e fundos ascendentes, aí beleza. Só que o mercado estava dentro de um range, então eu tenho aí pelo menos 3 fatores contra, né? Uma região de resistência relevante aqui acima, tá? A gente tinha as médias flat, tá? E a gente tinha também o mercado dentro de um range curto, né? Um range que vinha desde o dia de ontem até hoje. Então, eu não gosto. Além disso, ó, a gente tinha um stop muito grande aqui, né? Beleza? Quase 600 pontos de stop, tá? Eu não gosto. Tanto que essa operação foi estopada. Tudo bem, quem pegou aí filtrando pelo Intra 2, talvez tentou colocar um stopzinho mais curto, mas muito cuidado com essas barras de força. Ó, e a gente viu 2 exemplos aqui hoje, né, pessoal? Aqui, ó, essa daqui, tá? E essa daqui, ó, as duas foram estopadas e não desenvolveram movimentos direcionais e que pagaram bem. Ó. Se a gente for olhar aqui, ó, essa operação aqui chegou a pagar para um stop de 600 pontos, 180, e essa aqui pagou também 180 para um stop que também era aí próximo de 550 pontos, tá? Então, muito cuidado, tá, pessoal, com esses cenários, com essas barras elefante, barra de força, como vocês queiram chamar aí, partindo de médias emboladas. Aqui é a mesma coisa, olha como que eu tinha 50 no meio da 21 e da 200, a 50 e a 21 flat, e uma barra de força que veio atacar uma região de suporte. Ó, esse suportezinho aí, ó, a gente viu que ontem ele tinha segurado 2 vezes, hoje terceira vez nessa região. Novamente, o que eu ia esperar aqui? Como que eu gostaria de operar aqui? Afastamento da região rompida, pullback, troca de polaridade nessa região aqui, tá? Já com as médias aproximando, né? A 9 aproximando aqui e a 21 também, tá? Dando apoio aí ao movimento. E aí sim, um gatilho interessante de venda, tá? Que eu pudesse entrar aí na superação dessa mínima, buscando, né? Aí aqui eu tinha, para queda eu tinha alvos, eu tinha caminho livre, né? Não tinha tantas barreiras. Então, poderia projetar aí alvos por fibo, né? Do pivô, beleza? E tentar conduzir aí essa operação. Então, muito, muito cuidado, pessoal, nesses cenários aqui, tá? Porque isso daí, às vezes a gente entra achando que, por ser uma barra de força, o mercado vai entregar o movimento, mas a gente tem que analisar todo o contexto, né? O mercado estava dentro de um range, tá? Num dia que era um dia mais complicado por ser super quarta, tá? E eu não estou falando isso para evitar de operar na super quarta ou
só porque vai sair taxa de juros. Não é isso, tá, pessoal? Mas a gente tem que analisar o todo, né? Como é um dia que tem dados relevantes para serem divulgados, a gente requer uma atenção um pouco maior, tá? Não quer dizer que não dá pra gente operar, ou que a gente tem que ficar com medo, ou ficar hesitando, ou ficar enviesado, mas exige uma cautela maior, tá? O mercado vinha de um cenário lateral no final do pregão de ontem e tinha regiões relevantes aí, tanto para cima quanto para baixo, além do que? Médias emboladas, né? A leitura das médias é muito importante nesses cenários, tá? Aí, comentando um pouco do meu stop hoje, ó, o que eu tinha visto aqui, tá, pessoal? Eu tinha visualizado já, nesse cenário aqui do índice, uma cunha, né? Se a gente pegar aqui, ó, eu tava enxergando uma cunha, até postei no Stories lá, ó, tá? Essa cunha. Então eu já tinha a expectativa que o mercado poderia puxar aí uma correção, tá, no dia de hoje. Se a gente olhar aqui também, olha quanta rejeição o mercado dele, quantos pavios, né, quanta rejeição nessa região de fundo aqui, da mínima do dia, tá? E aí, um ponto aí que não favoreceu muito a minha entrada foi que eu entrei aqui, ó, mais ou menos por aqui, tá? A média de 50, ela tava flat. Então, valeria sim uma entrada. A média de 21 lá do Intra 15 já tinha sido superada, tá? Eu não gosto quando a 21, quando a 50 ela vem descendente aí, muito inclinada, né, contra a minha entrada. Mas quando eu tenho a 9 e a 21 próximas e a 50 flat, eu tenho um cenário que pode favorecer aí o rompimento da 50, tá? A minha entrada, eu até cogitei entrar aqui, ó, tá? Teria sido a entrada melhor aí, nessa barra aqui, já deixando rejeições e já imaginando aí que o mercado poderia buscar retrações desse movimento de queda aqui, ó, dessas mínimas com essa máxima, tá? E aí o que eu teria aqui, ó, retrações desse movimento aqui, ó, tá? Foi onde ele foi buscar. E aí eu teria uma entrada aqui com stop de 198 pontos, o correto seria abaixo desse fundo aqui, 220. Ele chegou a pagar, ó, 370, buscaria aqui 300 pontos, tá? Quase 1 para 1 aí, pouco mais de 1 para 1, tá? Só que eu acabei hesitando aqui na entrada, guardei, e quando ele deixou essa dupla rejeição aqui, né, demonstrando força e pressão de compra, já com a 9 impulsionando aqui o movimento e a 21 virando, eu entrei na compra, tá? Para buscar alvo aqui em cima, ó, tá? Nessa região. Depois ele até foi buscar, só que o horário não era muito favorável, né? Porque estava próximo aí do horário do almoço, tá? E o cenário estava ainda um pouco enroscado. Tinha uma média de 9 lá do Intra 60 dando uma segurada, tá? E como tinha notícia às 3, o mercado ficou aguardando, né? Então, acabei ficando preso aí nessa operação no horário do almoço, entre regiões de retração, tá? E ele acabou me tirando aí com 200 pontos abaixo dessa mínima aqui, ó, tá? Ele me estopou, beleza? Mas, tendo em mente que o cenário já não era muito favorável, e isso é um ponto que a gente tem que analisar também, quando a gente vê uma entrada, era uma entrada mais agressiva, né? De um risco um pouco maior, por eu estar contra retrações, contra uma média de 50 mesmo que flat, VWAP, tá? Em um dia que o mercado tinha notícias importantes aí, eu entrei com a mão menor para, caso eu fosse estopado, não ser um stop aí que vá me machucar, tá? Então, ó, o mercado ficou travado aí praticamente todo o horário aí do almoço, né, e do início da tarde. E aí aqui, ó, talvez tenha sido a entrada mais interessante que eu tenha visto aí no dia, tá, pessoal? Essa entradinha aqui, ó. Superação dessa máxima com stop aqui abaixo desse fundinho. Era um stop curto para buscar o quê? Alvo na média de 200. Eu tinha retrações aqui ainda? Eu ainda tinha essa região de retração aqui como barreira, tá? Só que, o que acontece, pessoal? Aqui, ó, eu já tinha o mercado formando fundos ascendentes, tá? E olha como eu já tinha as médias alinhadas aqui, ó. 50, 9 e 21. Então, um cenário muito mais favorável aí para uma entrada na ponta compradora para buscar alvos aí em cima, tá? Só que eu acabei não pegando, tava voltando do almoço, quando eu voltei o mercado já tava por aqui, ó, tá? E acabei ficando de fora desse movimento. Aqui tava muito perto já da notícia,
E aí já não vi como interessante, tanto que ficou essa briga maluca aqui, ó. Região de Trap Zone com horário aí de Fed, tinha resistência aqui acima, tá? Mas esse movimento aqui, pessoal, ó, chegou a pagar, ó, até a máxima ali, 550 pontos, tá? Eu não teria carregado até aqui, tá? Provavelmente teria saído aqui próximo, ó, dessa região aqui de resistência em cinza, 400 pontos, mas pô, para um stop aí de 138, 120, 130 pontos, você pegar 400 aí de retorno é sensacional, né? Então, galera, olha aí quando a gente tem, né, um gatilho interessante com médias alinhadas, depois da formação aí de fundos ascendentes, já com o mercado sinalizando a possibilidade de repique, como que é muito mais tranquilo, né? Eu acabei, não digo muito me precipitando, porque tinha contexto aqui para uma entrada, tá? Talvez eu poderia ter entrado antes, mas o mercado estava demonstrando aqui que poderia sim fazer o repique, tanto que depois ele veio fazer, mas talvez eu me precipitei um pouco aí, poderia ter aguardado para pegar nesse cenário aqui que era muito mais interessante, tá? Então, é isso que a gente tem que buscar e ter paciência, né? Porque o mercado ele vai dar as oportunidades. A gente só precisa saber aguardar os momentos certos para entrar, tá, pessoal? Então, era isso que eu queria passar aí para vocês hoje. Região de Trap Zone, pessoal, eu evito operar, tá? Ah, mas o mercado estava demonstrando força, vai romper, nananã. Cara, eu não gosto, tá? Prefiro me preservar. Tinha horário de notícia importante, o discurso lá no Fed. Então, o mercado fica complicado. Tanto que a gente vê que até o mercado americano ficou muito brigado, né? Nesses momentos aí dessa decisão da taxa de juros. E olha quanto pavio aqui, né? Então, não vale a pena ficar operando aqui dentro em horário de notícia assim, tá? Então, esse foi o pregão de hoje. Um pregão chato, né? Mais complicado, mas é isso, tá? Vamos que vamos. Ainda temos mais 2 dias aí na semana para reverter esse stopzinho aí e buscar fechar a semana bem, beleza? Tamo junto, valeu, abraço.